Som. Tá com som, não? Tem que ligar, será? Som. Som, 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 som. Som, 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 som. Som, som. Foi. Foi. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os irmãos que estão aqui presentes. Nós estamos no nosso quarto dia, né, de semana de oração, terça-feira à noite. E com certeza Deus está muito feliz porque você está aqui na casa dele para cultuá-lo, para adorá-lo e render glórias ao seu nome. Seja muito bem-vindo, você que está aqui na igreja, você também que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, seja também muito bem-vindo, que você possa sentir a presença do nosso Senhor Jesus aí também na sua casa. Eu gostaria de convidá-los a curvarem as suas frontes e vamos conversar com o nosso Deus. Pai querido, de imensa bondade, nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor nos trouxe até a tua casa. Que aqui possamos sentir, Pai, a tua presença, que a nossa mente e o nosso coração possa estar voltada, Pai, inteiramente para te adorar. É o que nós te pedimos e agradecemos por Cristo Jesus hoje e sempre. Amém. Nós vamos começar o nosso louvor essa noite. Eu gostaria de convidá-los a louvar comigo a música Adorá-lo, dos adoradores. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Majestoso tu és, na terra e no céu, eu prostrado estarei, no estrado dos teus pés, em teus átrios, Senhor, eu te exaltarei. Aleluia.
próximo louvor que nós vamos cantar fala que nós devemos estar mais perto de Jesus. Que eu sei que muitas vezes a gente se sente longe, né? Às vezes os problemas da vida, as circunstâncias, tantas coisas para fazer, a gente se sente um pouco afastado da presença do Pai. Mas Ele sempre nos traz para pertinho dEle. E quando Ele estiver nos chamando, que a gente não venha negar esse chamado. Vamos cantar a música Traz-me Junto a Ti. Agora olhe para Jesus e diga: Senhor, se eu quiser fugir do Senhor, não me deixe fugir. Mantenha-me bem pertinho do Senhor. Traz-me junto a Ti. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer. Senhor, o Senhor é tudo isso e muito mais. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com Teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com Teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Contigo quero estar. Só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Amém. Nosso último louvor tem como título Tua Glória. Que possamos render glórias ao nome do nosso Senhor Jesus, hoje e sempre.
tua glória. Não, tua glória. Tua glória encherá. Coloca Deus de Israel para a gente aí, por favor. Uhum. Gosto muito. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Amém. Salmo 115, versículo 1, diz assim: somente a ti, ó Senhor Deus, e a ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade.
Nenhuma música, pregação ou qualquer coisa que esteja sendo feita aqui, nada é para nossa glória ou mérito próprio, mas somente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que a semana de oração possa ser um lembrete para mim e para você sobre isso. E com esse pensamento nós vamos cantar a nossa música tema, e eu peço aos irmãos que fiquem de pé para nós louvarmos com o hino Eis-me Aqui. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Antes do primeiro lírio, do primeiro orvalho, me amou. Antes da primeira morte, do primeiro filho, me amou. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. 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 E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer.
Boa noite. Podemos nos assentar. Que bom que estamos na casa de Deus, que escolhemos estar aqui, já nesse quarto dia da nossa jornada, eis-me aqui. E para esse momento aqui de oração, de clamor, eu queria fazer só uma breve recapitulação, né? No sábado nós vimos ali a história de Caim e Abel, né, com o tema Um Traidor Infiltrado. Depois, no domingo, nós vimos ali a história de Josué e a queda de Jericó, com o tema O Aviso de Jesus. E ontem nós vimos ali Jonas, né? Mas foi um alarme falso de Obadias ali primeiro. Mas depois vimos ali a história de Jonas fugindo de Deus, e com o tema Deus requer o melhor. E hoje nós temos o tema Eliminando a Idolatria. Então eu queria compartilhar brevemente aqui com vocês Salmo 18, verso 6. Salmo 18, verso 6. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Salmo 18, verso 6 diz o seguinte. Todos acharam? Salmo 18, verso 6, que diz assim: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Eu não sei qual é a situação de cada um aqui, daqueles que nos verão depois desse culto sendo gravado, mas com certeza, se nós temos alguma angústia, alguma aflição, com certeza Deus cuidará disso, né? Se nós lançarmos mãos das promessas que Deus nos tem, como essa promessa aqui, do Salmo 18, verso 6, e quando nós estivermos angustiados, preocupados com algum problema, alguma situação que aos nossos olhos não tem solução, mas nas mãos de Deus, com certeza, esse problema já está solucionado, amém? E para a gente encerrar aqui, eu queria ler um outro salmo aqui, agora o salmo inteiro, para a gente terminar, que é o Salmo 46, que também fala sobre esse socorro bem presente, esse amparo de Deus, né, com suas mãos poderosas, né? Nós podemos agora nos imaginar agora com Deus com seus braços de amor, nos abraçando, nos cuidando, nos acarinhando. E diz assim, Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. E ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe um termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que essas promessas se cumpram na minha e na sua vida. Que o cuidado de Deus seja manifestado na vida de cada um aqui. Eu convido a vocês, aqueles que puderem, a se ajoelharem comigo para que nós clamemos agora ao Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti
porque o Senhor nos trouxe a esta casa de culto, a esta casa de oração, em tão boas condições, Senhor. Nós meditamos um pouquinho em Tua palavra e ali, mais uma vez, confirmamos, Senhor, aquilo que já sabíamos. Tu és um Deus cuidadoso, bondoso, é um Deus que se atenta ao clamor dos Teus filhos. Pai querido, que a necessidade do Teu povo, Senhor, aqueles que estão aqui e aqueles pelos quais nós intercedemos de forma cotidiana, sejam atendidas, Senhor. Que das Tuas mãos, Senhor, saia poder e a solução para essas demandas. Cuida de nós, Senhor. Abençoa os Teus filhos. Derrama, Senhor, sobre nós as Tuas bênçãos, o Teu bálsamo, Senhor, restaurador. Pai, somos indignos, Senhor. Somos pecadores. E se por merecimento nós deveríamos não estar mais aqui, mas pelas Tuas misericórdias, Senhor, o Senhor permite que nós tenhamos chances, Senhor, inúmeras chances de estar novamente em Tua presença e ter um recomeço, um novo concerto contigo, Senhor. Pai bondoso, continua, Senhor, cuidando dos Teus filhos. Obrigado pelas bênçãos que já recebemos ao longo dessa semana de oração. Nós te agradecemos, Senhor, também pelas bênçãos que virão. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o contrito, o aflito, aquele que está agora lutando, Senhor, num quarto de audiência contigo, Senhor. Fica conosco, Senhor. Derruba as muralhas, Senhor. Quebra as barreiras. Nós te invocamos, Senhor, mais uma vez nesta hora. Eu te peço agora de uma forma especial também, do decorrer deste culto, com os louvores que ainda serão entoados, com a mensagem, com o mensageiro, que tudo isso, Senhor, seja para a Tua honra e glória e que se cumpra, Senhor, o Teu propósito nesta noite aqui na vida de cada um. Te pedimos essas dádivas no nome santo de Jesus. Amém. Basta pra me servir. Agradeço pela honra de poder brilhar por Ti. Quem sou eu que Te lembras de meu nome? Quem sou eu pra merecer o Teu amor? Quem sou eu pra ouvir Tua voz tão mansa, conversar com o próprio Criador? Quem sou eu? Oh, graça excelsa de Jesus, perdido me encontrou. Estando cego me fez ver, da morte me livrou. Quanto mais eu penso nisso, mas eu tenho que admitir que eu não consigo compreender esse amor que vem de Ti. Quem sou eu que Te lembras de meu nome? Quem sou eu pra merecer o Teu amor? Quem sou eu com o próprio Criador? Quem sou eu?
Boa noite, queridos. Todos em paz, com a graça de Deus, não é? Vamos abrir a palavra de Deus. Abramos aí no texto de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Versículos de 1 a 3. Gênesis, capítulo 22, versos de 1 a 3. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Antes, porém, invoquemos o Espírito Santo mais uma vez para agir em nosso meio. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo bom dia que nos deste, pela oportunidade feliz ao nos trazeres para este santo e bom lugar, para que aqui nós possamos ter um encontro especial contigo. Agradecemos pelos momentos de louvor, pelos momentos de oração. Agradecemos, ó Deus, pela presença sentida, notada, maravilhosa dos anjos do Senhor e pela ação do Espírito Santo em nosso meio. Influencia-nos, toma-nos em teus braços de amor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 22, versos de 1 a 3, o texto começa assim, olha. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e sendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos e amigos queridos, Abraão vivia um dilema. A semelhança de todo ser humano que nasce neste mundo e experimenta seus dilemas, seus conflitos, suas inquietações, suas dúvidas, frustrações, desilusões, fazem parte de um pacote que envolve a humanidade desde que o pecado entrou. E Abraão estava ansioso, desejoso, era o grande anseio dele. Abraão era um homem bem-sucedido financeiramente, era um homem muito rico ali naquela região. Sua ocasião, o mais rico. Era um homem que tinha muitos empregados, muitos animais, camelos, jumentos, animais diversos. Abraão era um homem que tinha posses. O que, em linhas gerais, para muita gente, para a grande maioria, é um dos grandes anseios: resolver a sua questão financeira, resolver a sua situação material, ter tranquilidade, serenidade com posses, para oferecer uma certa segurança. Isso Abraão já tinha com sobra. Casou-se, outro anseio humano, ele se casou, tinha uma linda esposa, mas Abraão não tinha um filho, um herdeiro. E isso era objeto de oração para Abraão. E ele clamava por isso há tempos. Há tempos. Ele não desistia de clamar, porque ele sabia que aquilo que era impossível para ele só seria possível pela mão de Deus. Então ele não desistia, continuava clamando. Ainda que os anos fossem passando e o filho não vinha, ele então continuava clamando, buscando de Deus uma resposta. Numa noite, enquanto Abraão orava,
inquieto, derramando lágrimas, clamando por essa bênção, Deus o chamou para fora da tenda. Gênesis capítulo 15. E ele saiu. Deus disse: Abraão, olha para o céu. Ele olhou. E no deserto, imagina você, um céu salpicado de estrelas, você no deserto, sem luz artificial, você vê tudo. E Abraão olhou e viu o céu carregado de estrelas. E Deus disse: você consegue contá-las? Ele disse: não. Pois é, assim será a sua posteridade. Sua geração será como o número de estrelas que você não consegue contar. E no verso 6 do capítulo 15 de Gênesis, diz que Abraão creu e lhe foi imputado como justiça. A justificação pela fé. Abraão creu. Irmãos queridos, é muito sério a questão de nós distinguirmos nossas crenças. Aquilo em que nós cremos, em que nós confiamos. Porque um dos ardis de Satanás é dispersar a nossa mente para confundir-nos sobre o que realmente nós devemos colocar a nossa fé, crer piamente, confiar totalmente. É nisso que muita gente que não sabe no que crê, não sabe em quem confiar, não tem um relacionamento estreito, íntimo com Deus, a ponto de saber que deve confiar totalmente nele, ainda que tudo seja contrário. Confiar totalmente no Senhor, porque Ele proverá no tempo oportuno. É por falta dessa certeza no que se crê, é que muita gente vai ficando à beira do caminho, vai desistindo da caminhada, porque não tem esse senso de confiança, de segurança, de que pode cair o mundo, como diz a música, estou em paz, porque eu estou nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Era nisso que Abraão cria. E ele voltou a dormir. Numa noite, Deus novamente se manifesta a Abraão e diz: Abraão, Abraão. E ele responde: eis-me aqui, eis-me aqui. Abraão tinha tanta intimidade com Deus que ele distinguia a sua voz. É uma intimidade que nós temos que buscar. Porque no mundo cheio de burburinho, com tantas vozes, tantas pessoas arrostando para si a autoridade de falar a verdade. Só de religiões são mais de 2.500. Seitas, movimentos religiosos que vão surgindo um atrás do outro. Cada dia surge uma igreja com uma denominação diferente. Eu me lembro que eu estava colportando, na época de estudante, aqui em Cabo Frio, e eu passei num lugar e vi ali uma placa: Igreja Pentecostal, o Cuspe de Cristo. Falei: olha, o Cuspe de Cristo. E assim vai surgindo, cada um dando o seu nome, dando a sua... E vão surgindo movimentos, e todo mundo acredita que tem o quê? A verdade. Todo mundo acredita. E onde está a verdade? A verdade, de fato, não está em todas as religiões como muita gente pensa. E muita gente prega, ensina
que não importa a religião que você esteja, não importa, onde você estiver, lá tem a verdade. Não é verdade, não é fato isso. Só existe duas coisas: a verdade e a mentira. Somente uma tem a verdade. Como você vai saber disso? Pesquisando na Bíblia, pesquisando aqui na Palavra de Deus. Aproveitar aqui, tijolão, pesquisando na Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus. Só assim a gente se firma na verdade. Tomar tempo para a leitura da Bíblia, para o entendimento da Bíblia, eis aí a forma de nós nos firmarmos na verdade. É conhecendo a verdade que nós somos libertos da ignorância. Somos libertos da ignorância. Somos libertos da escuridão, das trevas, conhecendo a verdade. Abraão era um homem que conhecia a verdade em essência, na relação pessoal com Deus. Por isso que quando Deus falava, ele distinguia a voz de Deus. Mesmo ele estando cercado por povos pagãos, com práticas pagãs, Abraão conhecia quem era o seu Deus. Abraão, eis-me aqui, toma teu filho, teu único filho, e leva-o ao monte Moriá, e suba com ele no monte que eu vou te mostrar, a região do Moriá. E Abraão saiu da tenda dele, e entrou na tenda do filho, e cutucou o rapaz, e disse: filhão, levanta aí que nós vamos sacrificar. Isaac deu uma olhadinha no relógio, 3 horas da manhã. Falou: essa hora, pai? Sim, Deus nos chama para o sacrifício. E é agora que nós temos que ir. Tá bem, pai? O garoto pulou da cama prontamente, calçou seu tênis, se arrumou. Vamos, pai, eu vou lá falar com a mamãe. Ele disse: não fale com a sua mãe, não diga nada para ela. São só 3 dias, a gente vai e volta logo. Não está bem. Juntaram as coisas, a lenha, o fogo, o cutelo para o sacrifício, tudo, colocaram nos animais, chamaram alguns empregados e foram. Saíram na madrugada. Irmãos queridos, sabe por que Isaac tinha uma predisposição de atender o seu pai, de ouvir o seu pai, de ir com o seu pai? Porque essa era uma prática constante de pai e filho, companheirismo de pai e filho. E quando o pai dizia: filho, nós temos que ir sacrificar ao Senhor, ele se apresentava prontamente o rapaz, sem mingonga, sem delonga, porque ele confiava no seu pai e confiava no Deus do seu pai. Nós vivemos, Paulo Guarani, uma época de crise de autoridade paterna. Vivemos hoje uma crise de autoridade paterna. E muito dessa crise se deve à desautorização dos próprios pais, que se desautorizam, levando um estilo de vida relapso, sem compromisso, sem declaração, sem palavra, sem cumprimento. E quando os filhos assistem pais que são relapsos espiritualmente, relapsos moralmente, que são indivíduos que procuram constantemente a satisfação apenas dos seus gostos, do seu prazer, da sua satisfação, e não tem esse compromisso, esse companheirismo com os seus filhos, porque os filhos, queridos, estão nos assistindo com um olho grande,
Muitos deles, quando pequenos, pelas frestas da porta, pela parede, ouvindo a conversa, a discussão, qualquer coisa. E nós precisamos ser muito comprometidos nesse processo conjugal, para que nossos filhos tenham a melhor inspiração. Isaac se apresentava prontamente ao pai, porque ele já estava acostumado a andar com o pai. Já estava acostumado. Isso era cotidiano entre pai e filho. Eles se colocaram a caminho, 3 dias, primeiro dia vingou, acamparam, Isaac deitou no seu saco de dormir, os empregados também, o de Abraão ficou lá intacto, ele não deitou, só orava, pedindo de Deus um sinal de que até onde ele foi, já era suficiente. E em contrapartida, embora ele não ouvisse nada de Deus, silêncio total da parte de Deus, e ouça, muitos momentos da sua vida, você vai perceber que Deus vai ficar em completo silêncio. Ele não vai responder ao seu apelo, não vai responder à sua oração da maneira como você está pedindo. Você tem que suportar esse momento do silêncio de Deus. Tem que suportar, tem que continuar confiando. Não pode retroceder. Abraão orando, e em contrapartida, mediante o silêncio de Deus, o inimigo vinha. A Sarah White comenta sobre isso no livro Patriarcas e Profetas. O inimigo vinha e soprava no ouvido dele, dizendo: olha, esse sacrifício não é da parte de Deus. Deus não pede esses sacrifícios. Deus não pede. E de fato, quem sacrificava crianças e seres humanos eram os povos pagãos, que tinham deuses como Moloque, uma peça de metal, uma estátua de metal, que ateava fogo por dentro, oco, e os braços incandescentes vinham ali com a criança e colocava sobre os braços de Moloque. Diversos os deuses pagãos que pediam sacrifícios humanos, seus sacerdotes. Portanto, não era difícil para Abraão ser confundido com a voz do diabo, simulando a voz de Deus, dizendo para ele: não, pode voltar para casa. Quem pediu esse sacrifício aí foi o diabo, não foi Deus. E o inimigo, ele é ardiloso bastante para criar essa confusão na mente das pessoas. Mas quem está acostumado com a voz de Deus, quem está íntimo de Deus, não se deixa levar, não se deixa enganar. E Abraão tinha experiências contundentes com Deus. E Deus didaticamente conduziu Abraão num processo de renúncia. Desde quando saiu da casa dos seus pais, Deus disse para ele: deixa a sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deixar a parentela não foi fácil. Não foi fácil. Pastor Fernando, a esposa dele, Jaqueline, deixaram a parentela, vieram aqui para Minas Gerais. Não foi fácil. Minha esposa, quando saímos do meio da família dela, da parentela dela e ganhamos o mundo, os primeiros anos não foram fáceis para ela. Sofreu muito. E eu imagino claramente que não fora fácil também para Abraão. E ele e Sara deixaram a parentela e ainda iam para um lugar que Deus ainda haveria de mostrar. Tinha nada num plano, nada num organograma, nada. Tinha que ir na fé. Isso é exercício da fé. E Deus, irmãos queridos, Ele vai nos puxando progressivamente, à medida que nós nos deixamos dominar pela influência do Espírito Santo, nos deixamos ser conduzidos pela mão de Deus, Ele vai nos levando para outras renúncias, para que nós nos fortaleçamos espiritualmente.
E veio uma segunda renúncia, o sobrinho Ló, que seguiu Abraão. Chegou um momento que houve um conflito lá entre eles, os empregados deles e etc. E Deus disse: separe-se de Ló. Se ele for para o norte, você vai para o sul. Se ele for para o sul, você vai para o norte. E Abraão deixou que Ló escolhesse a terra. E ele, evidentemente, escolheu a região mais fértil. Exatamente a região de Sodoma e Gomorra. A região mais fértil. E Abraão foi para o lado oposto. Para Abraão não importava se a terra era fértil ou não. Para Abraão não importava se a terra era pedregulho, se tinha água, se não tinha, não importava. Porque Abraão tinha uma certeza, ele tinha a segurança da bênção de Deus. Quem tem a segurança da bênção de Deus não se importa para onde vai. Quem tem a segurança da bênção de Deus simplesmente vai. Porque se Deus mandou, Ele vai cumprir tudo. E vai prover tudo. Não há o que temer, não há por que se deprimir, por que se angustiar, por que chorar, não. Se Deus está conduzindo a sua vida em nível de trabalho, de estudo, de faculdade, de namoro, de casamento, você sente que Deus está lhe falando, Deus está lhe orientando, vá, porque Ele vai fazer a obra na sua vida. E para onde você for, você vai na segurança de que você vai com a bênção de Deus. Terceira prova. Renuncie seus planos sobre Ismael. Embora Ismael fosse filho não legítimo do casal, era com outra mulher, uma empregada, que para que ninguém recrimine tanto Abraão, embora ele soubesse, era uma prática comum naquele tempo. Quando o homem ou a mulher não podiam gerar filhos, ou melhor dizendo, a mulher não podia gerar filhos, era então permitido que a mulher, com a anuência dela, escolhesse uma empregada para ter filhos com o marido. E foi assim que nasceu Ismael. E Abraão continuava com planos sobre Ismael, mas Deus deu outra orientação: solte Ismael e a mãe no deserto. Mas Senhor, eles vão morrer. Não vão, eu vou cuidar deles. Ismael será pai de uma grande nação. E Abraão, com dor no coração, cumpriu a ordem do Senhor, soltou o filho com a mãe no deserto. Chega agora a quarta grande prova. Mas percebam, irmãos queridos, que didaticamente você vê um processo crescente. Consegue ver, Paulo? Um processo crescente de Deus na vida de Abraão. Pensa você se a primeira prova já fosse direto pedindo o filho para sacrifício. Ele não estava preparado. Então não estranhe se você estiver passando por provações, por lutas. Segure a onda, seja firme, confie no Senhor. Ele vai continuar cuidando de você e provendo. Segure, porque Ele vai te levar para coisas maiores, coisas extraordinárias. E agora é sacrificar o filho. E Abraão chega e vê uma nuvem pairando sobre um dos montes da região de Moriá. E ele entende que é aquele que Deus está mostrando, apontando para que ele suba. E ele então avisa para os empregados: olha, vocês fiquem por aqui, e eu vou subir com o meu rapaz, e daqui a pouco, logo nós descemos. Abraão tinha algumas inculcações humanas, que Deus compreende nele, compreendeu nele, e compreende em você e em mim também. Abraão tinha suas deduções. Na mente dele, ele sacrificaria o filho e Deus o ressuscitaria.
na mente dele. Ele não sabia, mas Deus tinha um plano muito melhor do que ele imaginava. Do mesmo jeito que Deus tem um plano muito melhor para você do que você imagina. Deus tem um plano muito melhor para você do que você pensa, do que a senhora pensa. Para todos nós, Deus tem um plano extraordinário. Entendeu? Deus tem um cuidado excepcional. E Ele ama você de uma forma única. Você sabe o que aconteceria com Eva se porventura Adão não comesse do fruto, rejeitasse o fruto? Adão viu no rosto da mulher que ela havia feito a coisa errada. Pecado já desfigurou a mulher aos olhos de Adão. Adão percebeu. Tanto é que Adão não foi enganado, ele agiu por consciência própria. Mas se Adão tivesse tido a lucidez de dizer, não vou nessa contigo não, eu amo você, gosto muito de você, mas eu amo mais a Deus. E é muito importante isso, viu? O amor nosso a Deus tem que ser maior do que o nosso amor a qualquer outra coisa. Quer seja cônjuge, quer seja filho, não importa. Nosso amor a Deus está acima de tudo. E é por isso que nós temos que distinguir no que nós cremos, em quem nós cremos, que é para a gente não ter dúvida na hora de fazer a escolha. Mas Adão, perfeito como era, ainda cometeu esse vacilo. Ele comungou com a mulher. E ele tomou do fruto e o comeu. E os dois se viram nus. Mas se porventura não tivesse acontecido isso, e Adão refugasse e dissesse, não, eu não quero esse fruto não. Já pensou nisso, Jaqueline? Não quero não. Você vai ficar sozinha nessa. Não vou contigo não. Eu vou permanecer aqui quieto e vou esperar a orientação do Senhor, porque Ele vem aqui na viração do dia. Pensa se Abraão tivesse agido assim. O que teria acontecido? Deus viria na viração do dia e colocaria Eva para fora do jardim, Adão permaneceria. E o que ocorreria com Eva? Dir-lhe-ei, respondendo essa pergunta profunda. O que aconteceria com Eva? Ela sozinha fora do jardim. Que foi que Abraão disse para o filho, quando o filho questionou a falta do cordeiro: pai, eis aqui a lenha, o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão olhou e disse o que para o filho? O Senhor proverá. Deus proverá. Da mesma forma com Eva, se ela fosse expulsa do Éden, sozinha, Deus proveria. Deus proveria. Ah, mas como é que ia acontecer se não? Ele é que sabe, não somos nós. Ele é que sabe como ele faria. Mas ele resgataria Eva. E a Sora White diz no livro Desejado de Todas as Nações que Jesus viria a esse mundo para salvar uma pessoa que fosse. Uma. Se houvesse apenas uma pessoa para ser salva, Jesus viria. Tal o valor que nós temos para Ele. Abraão, então, subiu com o rapaz. E no texto bíblico, se você observar, no texto bíblico diz que, no verso 6 do capítulo 22, que eles subiam na última frase do verso 6, tem um período e a última frase. Assim caminhavam ambos o quê? Ambos juntos. Irmãos e amigos queridos, pai e filho caminhando o quê? Juntos. Pai e filha caminhando juntos. Ontem nós estávamos saindo aqui do ambiente
pegando a estrada, e eu vi um pai e a sua filha caminhando juntos. A Isabelle e o pai e filho caminhando juntos. Pai e filha caminhando juntos. Irmãos queridos, isso é um exercício que tem que vir desde cedo. E é responsabilidade dos pais. O pai precisa assumir a sua condição sacerdotal do lar. Ele não pode abrir mão, não pode delegar para a esposa, porque a esposa tem outras atribuições muito importantes, relevantes, extraordinárias, mas essa do homem, ele não pode abrir mão dela, não pode delegar a ninguém, ele tem que assumir. O culto tem que ser conduzido pelo pai, o momento de oração, na hora do desespero, na hora que a situação está pipocando, está tudo muito confuso, é esse sacerdote que chama a família para a oração, chama a família para confiar no cuidado de Deus, na providência de Deus. Quando estiver faltando o alimento, quando estiver faltando o dinheiro para isso ou para aquilo, esse homem é o homem do equilíbrio, não é o homem que desequilibra as coisas, ao contrário, ele é aquele que harmoniza e que centraliza todo mundo numa direção, esposa e filhos, todos na direção da cruz do Calvário. O grande ponto de crise de autoridade paterna está nesse aspecto, quando homens que deveriam estar focados estritamente na audiência com Deus, desde cedo até o final do dia, comunhão, oração, estudo da palavra, os filhos precisam ver esses pais fazendo isso, irmãos, precisam ver os pais com gestos de fé. Eu tenho um amigo lá em Brasília, chamado John Casaoka. Ele é Sansei, neto de japoneses. E o pai dele, irmão Pedro Casaoka, um homem muito missionário, já falecido, muito missionário na região lá de Goiás, no interior de Goiás. Evangelizou muita gente, preparou muita gente para batismo. E numa noite de uma tempestade tremenda na casa deles, na fazenda, Roncadouro, o nome da fazenda, todos dormindo, e a ventania, a tempestade, raios sucessivos, e chuva torrencial, e muito vento, o vento destelhou a casa, levantou o telhado da casa, e todo mundo no desespero, entre trovões e chuva e relâmpagos, e todo mundo procurou um lugar para se esconder. E o meu amigo John, que era menino na época, disse que se escondeu embaixo da mesa na sala. E da mesa da sala ele conseguia ver o quarto do seu pai. A porta aberta, a irmã Teresa, a esposa, procurou um lugar para se esconder. Cada filho procurou um canto para se esconder, mas daqui de debaixo da mesa, o John olhou e viu com o telhado arrancado de sobre o quarto, a chuva caindo em cima, descendo para dentro do cômodo. Ele de cá viu o seu pai, não escondido, mas sobre a cama, ajoelhado e orando, e os raios iluminando, e ele vendo nitidamente o seu pai, a silhueta do pai, sobre a cama orando. Ele me diz que isso para ele foi um sinal poderoso, que marcou a vida dele nessa época que ele vivia. Irmãos queridos, nós não podemos desperdiçar oportunidades como pais, como avós. Nós não podemos desperdiçar. Nós precisamos ser homens que tenham postura, atitude. Num tempo em que as coisas estão cada vez mais distantes de Deus, as pessoas andam cada vez mais na contramão de Deus, nós precisamos nos apegar mais a Deus.
E nossos filhos precisam ver homens e mulheres que oram, homens e mulheres, marido e esposa, que dialogam, que se humilham um ao outro. Porque se há uma pessoa na vida, meu caro amigo Paulo Guarani, que você precisa se humilhar, que você precisa ser humilde, que você precisa aprender a ouvir e atender, é sua esposa. Se há uma pessoa na vida, querida, que a senhora precisa se humilhar, ser humilde, atender prontamente, é o seu marido. Quando ambos têm essa proposta de diálogo, de comunicação, de comunhão, de um assessorar o outro, e nunca os dois discutirem diante de filhos, desautorizando um ao outro perante os filhos, não pode. Pode. Certa vez fui fazer uma visita para uma irmã da igreja. O marido dela não era adventista, o marido dela era um vaqueiro. E eu cheguei para fazer a visita, e ela avisou para o marido que eu iria, e ele me aguardou. Quando eu cheguei, me assentei com o casal, ele ali, aquele homem rude, rutinão. Pastor, eu tinha que estar no trabalho agora, mas eu fiquei porque eu precisava de um favor do senhor. Depois, não, irmão, estou às ordens. E ele disse, é sobre o meu filho. Que tem o seu filho? Ele não fala comigo. E por que ele não fala com o senhor? Porque eu o proibi de chegar tarde, de madrugada em casa. Falei, quantos anos tem o Pestinha? 16 anos. Ele está em casa? Está. A irmã pode chamá-lo? Saiu, foi lá e trouxe o rapazinho. Pinadinho, parrudinho, 16 anos, mas bem fortinho, bem crescido. Olhei para o rapaz e disse assim, você não fala com seu pai? Por que você não fala com seu pai? Eu vou te dizer por que você não fala com seu pai. Olha para mim. Olha, você não fala com seu pai porque ele te ama muito. Ele quer o seu melhor. Quando ele proibiu você de chegar de madrugada em casa, ele está preservando a sua integridade física e moral. E eu parabenizei o pai, porque mesmo com essa atitude chantagista do filho, ele permaneceu firme na postura dele. Porque muitos pais não suportam uma chantagemzinha do filho ou da filha e já aquecem, já mudam o rumo e já deixa que o indivíduo faça do jeito que ele quiser. Eu olhei para o rapaz e disse assim, olha, você gosta muito dos seus amigos lá fora? Você prefere a companhia deles? Porventura lá fora você tem uma cama com um lençol limpinho? Você tem lá fora um prato de comida gostosa que sua mãe prepara para você? Você tem roupa lavada? Você tem amigos lá que podem cuidar de você? Se você tem tudo isso lá fora, arruma sua mochila e pode ir embora. Lógico que eu estava blefando, né? Não era para o miserável fazer isso. Ele faz, eu estava complicando. Ele ficou quieto, eu olhei para ele assim, olha, seu pai te ama demais. E nisso o pai chorava, a mãe chorava. Seus pais amam muito você. Eles trabalham de sol a sol para oferecer o que possa ser de melhor na possibilidade deles para você. Peça perdão para o seu pai. Olhou para o pai, desculpa, pai. Abraça seu pai. Abraçou assim, tímido. Não é assim não. Canta aqui, Paulo. Olhei para ele e falei assim, vai abraçar assim, rapaz.
seu pai. Ele, beija seu pai. Beijou o pai, abraçou o pai. E aí, orei com a família e deixei o filho ali. Irmãos queridos, muitos pais têm sido reféns de seus filhos. Reféns. Eu vou embora. Não sei o que. Se eu não puder fazer isso, não sei como é que vai ser. Casa sem regra. É game o dia inteiro, dia e noite, às vezes vara à noite. Eu tenho casos, eu acompanho casos. Eu dou atendimento a pessoas com problemas comportamentais e duas famílias me procuraram cujos filhos, membros da igreja, estavam simplesmente viciadíssimos em games. Varavam noites, 2, 3 noites, só ali, jogando. E os pais simplesmente ficam totalmente inertes diante disso. Irmãos queridos, nós estamos vivendo uma crise grave de autoridade paterna. Mães e pais reféns de seus filhos. Irmãos queridos, nós precisamos repensar isso aí. Precisamos mudar a nossa atitude no lar. Precisamos, primeiramente, nos deixarmos resgatar por Deus. Primeiramente, pais que se consagrem, pais que se voltem para a palavra de Deus, pais que abandonem certas práticas que depõem contra ele, contra a sua moral e a sua idoneidade. Pais que precisam conter mais o seu discurso, o seu tom de voz, aquilo que fala. Pais que precisam se reeducar aos pés do Senhor, para depois começar um processo de reeducação dos seus filhos. Uma família me procurou do Japão, pedindo, cidade de Nagoya, família brasileira, pedindo ajuda para sua filha, para a filha adolescente. Comecei o atendimento com a filha online, chamada de vídeo, comecei o atendimento com a mocinha, 15 anos, e eu fui percebendo que o problema não era com a filha. Deixei a moça depois de algumas sessões e fui aos pais. Disse, olha, se não houver uma terapia concomitante com vocês dois, não vai resolver o dilema da menina, porque muita coisa precisa mudar na postura de vocês. E é assim que tem sido, irmãos e amigos queridos. Abraão chegou lá no alto, olhou para o filho e disse, Deus proverá, e os dois caminharam juntos, subiram juntos, e quando chegou lá no alto, eles erigiram o altar. E quão importante é erigir o altar. Erigir o altar. Eu falo nesta noite a alguma família cujo altar do Senhor está desmoronado na sua casa, não há cultos, não há culto de pôr do sol, não há culto pela manhã, não há busca do Senhor. O sábado de repente já virou dia comum. Pratica-se tudo, assiste-se TV, vai para o esporte. Eu tive semana de oração numa igreja de São Paulo, e uma das coisas que me foram apresentadas lá era isso, pastor. Aqui tem muitos pais que levam os filhos para a escolinha do futebol no sábado à tarde. Estamos perdendo o senso. É a falta do conceito daquilo que a gente crê. Se a gente tem doutrinas nas quais nós cremos, nós precisamos conhecê-las e vivenciá-las e experimentá-las, e não podemos abrir mão, porque elas são pilares da nossa fé. Quando a gente começa a negligenciar, o sábado passa a ser um dia como outro qualquer, meu amigo, comprometeu-se tudo. Nós estamos com problemas graves na família e na igreja. Um
Uma irmã, numa classe de professores, olhou para mim e disse assim: pastor, não tem nenhum problema, os amigos do meu filho, eles vão lá para casa no sábado e querem assistir jogo da seleção brasileira, não tem nenhum problema, né, pastor? Eles não são adventistas, não tem nenhum problema. Olhei para ela: não tem nenhum problema, irmã. É na casa deles? Não, é na minha casa. Então tem. Sua casa deve fazer as coisas conforme o plano de Deus e não do visitante. Visitante, quer seja amigo, quer seja parente, não comunga da nossa fé, ele tem que encontrar lá pessoas que estão comungando dos planos de Deus, das promessas de Deus. Eles têm que testemunhar isso. Não podemos tratar a coisa de maneira relapsa. Chega lá, erigem o altar, preparam a plataforma, e agora Abraão vai dizer quem é o cordeiro. Filhão, o cordeiro é você. Essa história diz que Abraão é o pai da fé, não é verdade? Por conta desse episódio. Eu reputo que o pai da fé, na verdade, aí é Isaac. Porque o pai olhou para ele e disse assim: olha, o cordeiro é você, o sacrifício é você. E o garoto olhou, ele poderia, no instinto de autopreservação, que é natural do ser humano: espera aí, pai, olha, eu estou com o senhor para trabalho missionário, semana de oração, estudo bíblico, culto jovem, vigília, acampe já e desbrava tudo que o senhor me propõe. Eu estou junto com o senhor não me acordou de madrugada, eu não vim com o senhor, há 3 dias nós estamos caminhando, porque eu estou com o senhor. Agora o senhor está dizendo então que o senhor vai pegar, aí pegou o cutelo, um troço desse tamanho, o senhor vai pegar isso aí e vai enfiar em mim. É, exatamente isso. Deus me mandou. Meu pai, Deus falou com o senhor, não me falou nada comigo. O senhor se arranje com Deus aí, eu espero o senhor lá embaixo. Eu pergunto para você, se Isaac tivesse agido assim, estaria normal? Não estaria. Seria perfeitamente natural. Um filho olhar e dizer: não, peraí, pai, o senhor está... Até porque Abraão já estava com 120 anos, estava meio passadinho, entendeu? Tem gente aí com 60 que já está meio tantã, imagina, o meu caso, 62, imagina Abraão com 120. Mas Isaac não reagiu assim, não reagiu assim. Isaac olhou para o pai e disse: tudo bem, pai, tudo bem. A senhora White diz em Patriarcas e Profetas que os dois se abraçaram ali, um abraço comovente, choraram juntos. Isaac deitou-se sobre o platô. E o pai então levantou o cutelo para desferir o golpe. Isaac nessa época já tinha 20 anos. E então ele ouviu a mesma voz que ele ouvira dias antes: Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor. Não precisa ferir o seu filho. Agora eu sei que você me ama. Agora eu sei que você me ama. Irmãos e amigos queridos, quando Deus disse para Abraão: agora eu sei que você me ama, Deus estava dizendo para ele exatamente quando ele disse lá atrás, quando chamou na tenda, no capítulo 22, versículo 2, quando Deus diz assim: olha, o filho que tu amas, filho que tu amas, você ama profundamente o seu filho. Você me apresentou o seu garoto aqui outro dia, um garotão bacana, quanto você ama aquele rapaz. Eu tenho 2 moças, eu falo com elas, uma diariamente, a outra mais esporadicamente, mas converso, interajo. Amo tremendamente.
E eu sei o quanto vocês amam seus filhos e netos. Tem filhos o casal? Amam profundamente os filhos. Mas Deus quer que você o ame mais do que aos seus filhos. Isso é elevadíssimo nível espiritual. Quando você coloca Deus acima de tudo, a tal ponto que se um filho é solicitado, você o apresenta. Isso é nível elevadíssimo de relacionamento com Deus. Ame sua esposa, preserve sua esposa, seja fiel a ela, proteja sua esposa, mas nunca a ame mais do que a Deus. Deus acima de tudo. E isso tem sido carente no nosso meio. Tem sido uma deficiência em nossas vidas. Quando nós nos deixamos levar por paixões, por gostos, que acabam suplantando a figura de Deus na vida da gente. Tem gente apaixonadíssima pelo dinheiro. Cuidado. A avareza, eu vou pregar isso essa semana, se não me engano amanhã ou depois. A avareza vai tirar muita gente do céu. A avareza, ganância. Cuidado. Prazeres carnais, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, também podem tirar muita gente do céu. Luxúria, muito cuidado. Precisamos fazer uma varredura na nossa vida, mas nós não podemos fazer apenas pedindo que o Espírito Santo faça a obra, não. É preciso que a gente se conscientize do que há na nossa vida que não está correto. O desmazelo como pai, como filho, como mãe, como casal. O desmazelo como cristão, como servo de Deus. As negligências. O que há? É preciso ter clareza de mente para que nós nos submetamos e o Espírito Santo então faça a obra. É por isso que a Sr. White diz que nós precisamos chamar o pecado pelo nome, mas não é o pecado, eu chamar o pecado do Paulo pelo nome. Eu não conheço o pecado do Paulo. Quem tem que chamar o pecado do Paulo pelo nome, quem é? Ele mesmo, é o Senhor mesmo. E para isso a gente precisa ter uma conscientização do quanto eu estou íntimo de Deus, o quanto eu estou aquém dessa intimidade, o quanto que o mundo tem tomado conta da minha vida, o quanto que eu estou impregnado de vícios mundanos, práticas mundanas. O que há de pecaminoso na minha vida? É uma consciência pessoal, intransferível. O marido não pode fazê-lo pela esposa, a esposa não pode fazer pelo marido, o filho não pode fazer pelo pai, o pai não pode fazer por mais ninguém. É cada qual chamando o seu pecado pelo nome, dizendo para Deus: Senhor, eu tenho falhado nisto, eu tenho errado naquilo, Senhor, tem misericórdia de mim. Orar como orou Davi: compadece-te de mim, ó Deus. Evidentemente que vocês conhecem a história. Isaac não foi sacrificado. Quando Abraão olhou, tinha um cordeiro engarranchado ali no arbusto. Ele foi lá, tomou o cordeiro e o sacrificou. Irmãos queridos, Deus não quer nada de você que você não possa dar. Deus não pede nada para nós que nós não possamos dar. Mas quando Ele pede algo que nós podemos dar e nós não damos, cuidado, o peso sobre nós se torna maior. Não é uma culpa como outra qualquer. Precisamos tomar consciência disso, irmãos e amigos queridos. Eu pergunto aos pais, aos homens, aqueles que são
cônjuges que são pais, ou que ainda não sejam pais, mas que já são maridos, que nesta noite, ao ouvir esta palavra, ao sentir o toque do Espírito Santo, sente-se na necessidade, na obrigação, no clamor do Espírito Santo de colocar-se diante do Senhor para ser agora, em definitivo, o sacerdote do seu lar. Chamar a responsabilidade para si, buscar consagração, comunhão e ser uma inspiração para o seu cônjuge, uma inspiração para os seus filhos. E para ser uma liderança forte na igreja, porque um dos fatores para que nós tenhamos lideranças frágeis na igreja, quer seja leigo, quer seja eclesiástico, é exatamente porque temos uma fragilidade espiritual muito grande lá no lar, na origem. Quantos nesta noite gostariam de dizer: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim, ó Deus, e me ajude a reagir diante dessas realidades duras. Quantos quiserem tomar uma resolução com Deus hoje, por favor, saia do seu lugar e venha aqui, se junte a mim, que sou pai e preciso dessa renovação com o Senhor hoje. Eu quero orar por você, pai, esposo, não tem filho, mas é marido, coloque-se diante de Deus. Vem aqui no altar do Senhor, pode vir. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar pelo pastor Fernando, eu quero orar por todos os homens de Deus que precisam ser autoridade nos seus lares, que precisam resgatar a autoridade nos seus lares. Aqui hoje a companheira, a esposa de um desses homens aqui, está aqui hoje. Por favor, se junte ao seu marido, salve o seu lar junto com o seu marido, busque o poder de Deus junto com o seu marido, desperte-o na madrugada, os dois juntos, orando e clamando a Deus, intercedendo pelos seus filhos, intercedendo pelo seu lar, intercedendo e clamando a Deus pelo Espírito Santo. Quantos mais nesta noite, a semelhança de Isaque, aqueles que são jovens, moços, moças, solteiros, que são jovens, a semelhança de Isaque, que gostariam de ter uma experiência com Deus, de se colocar nas mãos de Deus, de andar com seu pai, com a sua mãe, de andar com os seus queridos, nos caminhos do Senhor, honrando o nome de Deus, honrando o nome dos seus pais. Eu falo aqui a netas, filhos, que gostariam de colocar suas vidas também diante do Senhor. Se junte aos seus queridos aqui da frente, se apresente diante do Senhor, diga: Deus, eu quero ser uma moça, um moço, que honra o teu nome e honra o nome dos meus pais. O Espírito Santo vai tocar sua vida, vai conduzir sua vida. Aproveite esse momento para você orar a Deus, fazer a sua entrega pessoal. Fale com Deus, diga a Deus sobre a sua realidade e a sua necessidade, como homem, como mulher, como moça, como moço, aqui neste ambiente. Ore a Deus, feche seus olhos e ore ao Senhor. Grandioso Deus, estamos nos colocando aqui diante do Senhor, confiamos piamente que Tu estás aqui, e nós estamos diante do Teu altar, porque Tu estás aqui, porque Tu és o nosso objeto de adoração e de louvor. Nós estamos aqui por Tua causa,
Nós estudamos a Tua palavra para conhecermos mais do Teu amor, da Tua pessoa grandiosa. Ó Deus, receba-nos agora, em nome de Jesus. Ajuda-nos, socorre-nos. Todos nós temos lutas, temos embates. Todos nós sofremos assédios dos poderes das trevas. Senhor, livra-nos, toma-nos em Teus braços de amor, fortalece-nos, para que nós possamos fazer frente a esses embates, a essas lutas contra os poderes das trevas e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, esses pais, homens, alguns já são avós, outros estão começando a vida conjugal, ainda não têm filhos. Senhor, abençoa para que esses homens sejam consagrados agora. Pastor Fernando, de onde ele estiver, ele vai estender a sua mão na direção desses homens e mulheres. E eu estendo a minha mão sobre todos eles e clamo, Senhor, a Tua bênção sobre cada homem, para que ele seja o sacerdote no seu lar. Cada mulher, para que ela seja companheira, amiga, sacerdotisa no seu lar, ajudando, auxiliando o seu marido, ambos caminhando juntos, remando na embarcação, cada qual com seu remo, mas todos remando na direção do porto seguro. Eu também clamo em favor dos jovens, moças e moços, que eles sejam ungidos agora como foi Davi, que eles sejam preparados para as lutas que eles têm pela frente e que eles sejam também super vitoriosos em Jesus Cristo. Dá-nos Tua bênção e a Tua paz. Batiza-nos agora com o Teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos. Voltem ao seu assento. Ninguém saia, que se sair já sabe, né? Então não saia. Volte ao seu assento e eu estarei ali à porta para dar um abraço em você e despedi-lo. Amanhã nos encontramos aqui novamente. Estamos caminhando na nossa semana. No sábado teremos um grande evento aqui no auditório da escola. Vai reunir 4 distritos aqui da região e tem mais gente que vem do exterior, dos Estados Unidos, da Europa. Vai ser um evento extraordinário, tá bom? Eu vou à porta para cumprimentá-los. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma noite feliz.